Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o filme Até a Última Gota, que estreou aí há alguns dias na Netflix. Olha, gente, esse filme é super especial, é um filme super comovente, é um filme que me tocou muito. E tem um dos maiores plot twists que eu me lembre de filmes aí da Netflix, porque, gente, não é possível que alguém tenha esperado aquele plot twist, porque, meu Deus do céu. É uma coisa que eu fiquei assim, tive que voltar a cena pra ver se eu tinha entendido certo e pra ver se era realmente aquilo que estava sendo mostrado no filme. E meu Deus do céu. Eu tô até agora assim, em êxtase com esse filme, sinceramente, porque me tocou de uma forma muito que eu não tava esperando, que eu não tava acostumado, tá, sabe? Que eu nem lembrava que um filme tinha conseguido fazer isso comigo. Mas enfim, roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre esse filme tão incrível e tão maravilhoso que foi criado e dirigido pelo Tyler Perry, Até a Última Gota. Olha, pessoal, eu vou dizer pra vocês que é difícil um filme da Netflix me deixar tão emocionado quanto esse filme me deixou. Porque assim, quando o filme começa, a gente fica com aquela sensação de, vai ser um filme normal de uma mãe solteira que tem 2 empregos e cuida da sua filha que tem uma doença e precisa de remédios pra se manter viva. Até aí tudo bem. E eu, quando comecei a assistir, eu não imaginava que ia se tornar tudo que foi se tornando ao longo do filme. Eu achei que ia ser um filme de boa, achei que ia ser um filme tranquilo, achei que ia ser um filme que fosse um filme tocante, um filme emocionante, mas não como foi. Porque quem assistiu o filme, assim como eu, sabe do que eu tô falando e sabe a que rumo que o filme vai tomando. Ele estreou aí há poucos dias na Netflix e ele só foi tombado pelo filme Homem com H, que conta a vida do Ney Matogrosso e é estrelado pelo Jesuíta Barbosa. Mas até então, esse filme era o filme mais assistido da Netflix. E, gente, não tem como. Eu acho que o plot twist que teve desse filme é um plot twist tão legal, é um plot twist tão impactante que todo mundo que assistiu deve ter ficado assim: oi? É sério isso? Porque eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, tá? Eu precisei voltar o filme pra entender aquela cena, pra saber se eu tinha entendido certo e pra saber se era aquilo ali que o filme tava colocando, pra vocês terem uma noção. Então, assim, muita coisa acabou acontecendo ali, muita coisa acabou acontecendo no filme. Tem cenas muito fortes, tem cenas muito impactantes. As conexões que vão rolando ao longo do filme também são muito lindas. Mas é isso, né? Eu acho que a vida da Janaya, ela é uma vida de uma mãe sofrida, como eu falei no início do vídeo. Tem 2 empregos e cuida da sua filha que tem uma doença. Só não vou lembrar qual é o nome agora, mas ela tem uma doença muito complicada, que ela precisa de remédios pra se manter viva. E ali, ela tem que lidar com uma proprietária da casa que não quer deixar ela pagar o aluguel depois, que tem que ser o aluguel pago naquela hora. Tem que lidar com assistentes sociais e diretoras da escola ali, da filha dela. Ficam cobrando ela sobre a filha chegar sem almoçar, chegar depois de tomar um banho gelado, sendo que isso não tem muita importância ali naquele contexto, claro. Tem importância no contexto de que a criança tem que ser bem cuidada, obviamente. Mas vindo tudo que vem depois, aquilo ali não tem muita importância. Então, é uma coisa que ela acaba passando. Ela tem que lidar com um chefe que é assim: ai, que ódio daquele homem, que ódio daquele homem. Se eu pudesse, eu mesmo teria matado ele no lugar dela. Que, gente, não é possível, não é possível. A mulher passando por tudo que ela tava passando durante o filme todo, e a única preocupação dele é que ela simplesmente abra um sorriso, abra o caixa do supermercado e atenda os clientes como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ela tava assim, por aqui. Ela só queria ali o dinheiro dela pra poder dar pra filha almoçar na escola e também poder pagar o aluguel, enfim, comprar os remédios da filha, fazer todas as coisas que uma mãe solteira faz e faz muito bem, graças a Deus. E à medida que o filme vai rolando, a gente vai vendo o quanto ela vai sendo cobrada, vai sendo pressionada. E ela tem que ficar ali firme pra não se deixar abater por conta da filha dela. Porque tudo que ela tá fazendo ali, tudo que ela tá aguentando, tudo que ela tá persistindo em fazer é por conta da filha dela. E eu fiquei assim: ai, eu fiquei com vontade de abraçar ela, não sei, eu fiquei com vontade de falar pra ela que ia ficar tudo bem, falar pra ela que tudo ia ser resolvido, porque o que essa mulher aguentou. E assim, eu vou dizer que passou, eu acho que uns 10 minutos de filme, uns 12 minutos de filme, e ela ainda estava aguentando tudo que ela estava aguentando. O filme todo, ele tem essa questão de ser mãe solteira e ter que batalhar muito pra cuidar do filho e tal. Eu acredito muito que tenha isso, porque é algo que fica muito intrínseco ali, né, no filme todo, e a gente vai percebendo ao longo que ela vai tendo esse tipo de perrengue e passando por essas situações, enfim, tudo que ela vai passando ali. Já no começo do filme a gente já tem
essa conexão, esse entendimento com a própria personagem, com a Janaya, que foi muito bem feita, né? A maneira como o Tyler Perry ele foi criando o filme, ele foi desenvolvendo o filme, tudo muito incrível. Sabe? Tudo muito maravilhoso, é tudo muito importante pro desenvolvimento do filme e eu fiquei, assim, muito tocado. De verdade mesmo. E eu fiquei com tanta raiva, porque se fosse uma mulher branca, rica, eu duvido que ele teria feito aquele tipo de coisa. Eu acho que nesse momento do filme já começa a decadência dela. Ela começar a perder o emprego, ela começar a perder o carro, ela começar a perder tudo. E depois dessa cena da polícia, depois de tudo que ela acaba passando, ela vai até a casa dela, só que assim, quando ela chega lá, todas as coisas dela, as poucas coisas que ela tem, né, dela e da filha, são jogadas na rua, no meio da chuva. Ou seja, foi uma cena tão triste que eu acho que essa foi a segunda cena mais triste do filme. A primeira cena é a cena do finalzinho, que eu já vou chegar lá daqui a pouco. E ver a Janaya naquela situação de ver todas as coisas dela jogadas na rua, e ela começa a chorar, ela começa a pedir por favor pra mulher deixar ela entrar de volta. E a mulher falou assim: eu não quero saber. Você não me pagou até a hora combinada e eu joguei todas essas coisas na rua. Você tá pensando que você é quem? E, gente, eu fiquei assim tão chocado com tudo isso, eu fiquei tão tocado com tudo isso, que eu queria estar ali com ela, sabe? Pra poder falar assim, não, calma, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que a gente não tem esse poder e, infelizmente, a personagem teve que passar por isso. E foi uma cena que foi muito difícil de ver, porque ela pegou os remédios da filha, colocou na bolsa, o que ela conseguiu pegar dali, ela colocou. E, cara, era muito bizarro, sabe? Era muito difícil de olhar como eu assisti, e, meu Deus do céu, que loucura, que cena pesada, cena forte. Foi bem difícil de assistir, como eu tô falando. A hora eu senti, assim, uma emoção bem triste, assim, uma tristeza enorme de ver a personagem daquele jeito e entendi, junto com ela, tudo que ela tava passando ao longo do filme. Mas claro, né? Aí depois eles são assaltados, tem todo aquele mote ali. Mas é isso, aí eu acho que ela já começou a acordar e começou a falar assim: eu vou ter a minha filha de volta de qualquer jeito. E a partir daí, já começa a parte final do filme, que é todo aquele mote que as pessoas começaram a comentar na internet. E ali, começa a vir a polícia, vem o FBI, enfim, ela começa a virar um escândalo nacional ali, né? Um escândalo na cidade. As pessoas começam a fazer cartaz em prol dela, porque ela começa a compartilhar na TV as experiências que ela tem com a filha. Isso é mais uma coisa que vai me tocando, assim, que vai falando, meu Deus do céu. Que loucura, né? Nossa, ela tá fazendo tudo isso pela filha. E aí o sequestro, ele dura mais ou menos ali umas 15, 16 horas, aproximadamente. E nesse meio tempo, ela faz conexão importante com duas pessoas. A primeira é a detetive... Ai, como é que é o nome dela? Me esqueci. Eu me esqueci, mas é uma detetive ali que ela começa a conversar e começa a criar confiança com ela pra poder conversar e poder negociar. E a outra é a gerente do banco, que também fica ali com ela o tempo todo. Essas três conexões que ela faz tanto com a detetive quanto com a gerente, são conexões que eu fiquei assim com o coração quentinho, porque foram muito especiais no filme, assim. Porque a Janaya, ela tem ali apoio de duas pessoas que ela conheceu naquele dia, e infelizmente em circunstâncias em que ela estava ali de assaltante, fazendo ela de refém. Uma delas, no caso, que eu tava do lado de fora tentando negociar a situação. Mas mesmo assim, mesmo naquele caos todo, mesmo na polícia querendo pegar ela, mesmo nas pessoas de refém implorando pra ela pra sair, mesmo nas pessoas lá de fora fazendo cartazes e querendo que ela saia, mesmo ela preocupada com o policial que quer acabar com ela, mesmo ela preocupada com as pessoas que ela matou. Então, muita coisa ali vai enchendo a mente dela e ela vai pensando assim, meu Deus, ok, eu tenho aqui uma saída ou uma saída. Que ou ela se entrega pra polícia, ou ela se entrega pra polícia. Mas tudo aquilo que ela tava fazendo era pela filha. Sempre foi pela filha. Isso foi uma parte do filme que eu fiquei muito feliz de ver. Porque mostra o quanto uma mãe tá disposta a ir pelo seu filho. Sabe? E se fosse um pai também, obviamente, né? A gente também não pode achar que todos os pais são ruins. Claro que não. Também tem pais solteiros, também tem pais que são bons, graças a Deus. Mas essas conexões, como eu falei, foram tão interessantes de ver que a detetive que nem conhecia a Janaya começou a chorar nas ligações. Porque ela se via na Janaya, ela se via ali naquela relação de mãe e filha que ela também teve com a mãe dela quando era mais nova. Então tudo isso daí me fez entender que o filme tava indo numa linha de pensamento muito boa, que a Janaya ia ter um final feliz. A gente sempre pensa que, nesses casos de comoção, porque o filme causou uma comoção. Pelo menos pra mim, assim, o filme causou uma comoção muito grande. Eu fiquei muito feliz em ter assistido o filme, fiquei muito feliz em ter
visto essa história e ter entendido o quanto essa história mexeu comigo, sabe? E acredito também com todas as pessoas que viram o filme. E essa conexão foi incrível, elas começaram a conversar, elas começaram a entender o lado da Janaya, começaram a entender por que ela tava fazendo aquilo, elas perceberam que a Janaya não queria fazer mal pra ninguém, ela só queria ser ouvida, ela só queria ser atendida. É isso que eu tô falando, né? Foi uma coisa, assim, espetacular de assistir. O Tyler Perry, ele foi muito inteligente em ter feito esse roteiro, em ter escrito esse filme, porque, olha, que coisa emocionante. Eu tava assim, ó, vidrado assistindo. Que coisa especial. Que coisa especial, que coisa rica, assim, em elementos pra gente poder assistir. E cada cena que vai passando é uma cena que vai ficando cada vez melhor. À medida que o filme vai passando, à medida que as cenas vão acontecendo, as conversas ali, tanto da Janaya com a gerente, quanto da Janaya com a detetive, são conversas muito incríveis, são conversas muito perfeitas. Tudo ali vai casando, sabe? Todas as histórias a gente vai entendendo lá de todos. A gente quer que a polícia consiga resolver essa situação, libertar os reféns, mas a gente também quer que a Janaya consiga o dinheiro dela do cheque pra poder dar pra filha dela almoçar, que é só o que ela quer, e é o que ela pede, né, durante todo o sequestro, o assalto, enfim, como vocês quiserem chamar. E ela consegue fazer, assim, uma coisa gigante. As pessoas começam a fazer cartazes e levar pra ela, a parte do banco de onde elas estão, até que chega o FBI e eles querem a todo tempo entrar lá e acabar com ela e render ela. Mas a detetive toma a frente de novo e consegue continuar conversando com a Janaya pra deixar ela um pouquinho mais confortável e dizer que vai ficar tudo bem, na medida do possível. Mas, gente, esse plot twist foi uma coisa tão bizarra que eu tava assim, fiquei... Eu tive que voltar a cena, como eu falei pra vocês. Eu tive que voltar pra assistir, porque, cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Calma, pera, como assim? Sabe? Eu fiquei, calma, vamos assistir de novo, vamos olhar de novo, vamos ver o que tá acontecendo. Calma, entendeu? Só calma. Tudo isso foi uma cena tão... Foi uma cena lenta, né? A câmera foi congelando na cara dela e ela foi caindo na real de que realmente tinha acontecido isso. Até a cara da gerente, assim, é uma cara muito que eu fico assim... Na hora eu estremeci, assim, quando aconteceu essa cena, porque, meu Deus do céu, foi uma cena que me tocou muito, assim, que me deixou de um jeito que eu fiquei, meu Deus do céu, o que acabou de acontecer? Saca? E, nossa, foi... Ai, gente do céu, quem assistiu sabe o terror que foi essa cena, porque ali, tanto ela percebeu... E o mais engraçado é que ela percebeu e a gente também percebeu. Então, ao mesmo tempo que a gente tava descobrindo o que tinha acontecido, ela também tava. Porque parece que o cérebro dela, óbvio, ela tava em negação. O cérebro dela simplesmente apagou essa informação. Eu tava assim, gente, meu Deus, tipo... Cara, sabe? Tipo, que final. Cara, que loucura! A minha cabeça assim, ó, fez o... Sabe? Esse filme é um filme muito incrível, como eu falei, é um filme muito sensível, um filme muito importante, muito necessário. E eu amei. Eu amei demais. Super indico pra quem ainda não assistiu, por favor, vá lá na Netflix assistir. Tanto que depois acaba tendo duas cenas, né? Uma cena é que ela tá pensando, que ela começa a pensar que o FBI entra ali e acaba matando ela. E depois, quando ela volta em si, né, que tudo aquilo ali depois é em forma de transe, né, que faz muito sentido com o que ela acabou de descobrir e com o que ela teve durante o dia inteiro. Ela sai com a gerente de mãos pra trás e sai de costas, e a polícia rende ela. A detetive, no caso, rende ela. Nesse meio tempo, eles também conseguem prender o policial que ameaçou ela, então tudo dá certo, tirando esse fato que aconteceu. E aí a detetive acaba prendendo ela e diz a frase: foi um prazer te conhecer, porque realmente, cara, a conexão que elas tiveram foi incrível demais. E a gerente olha pra ela assim, se não me engano, ela fala... obrigado, ou vai ficar tudo bem, enfim, uma dessas duas frases aí. E daí ela acaba sendo presa. E final, que filme, que experiência. Eu nunca tinha visto um filme assim, eu acho. Posso estar sendo bem precipitado a falar isso, mas nunca tinha visto mesmo. Porque foi, nossa, me arrebatou, assim, me arrebatou. Foi um filme que eu me emocionei muito em assistir. Eu fiquei bem impressionado, inclusive, com a genialidade que eles fizeram tudo isso, com a entrega que o filme teve. E nossa, 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 nossa. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A construção, a entrega, a atuação, os diálogos, as conexões, o plot twist, o final, tudo nesse filme é perfeito. E tu nem percebe essa 1h34 passar. Tu assiste o filme assim, ó, tu começou a assistir, depois tu já vê, já terminou. Foi isso. Essa foi a minha resenha de Até a Última Gota. Como vocês puderam ver, eu estou até agora meio impressionado com o filme, né? Tanto que eu estou assim um pouquinho
desnorteado. Mas e você? Assistiu também o filme? Gostou do filme assim como eu? Me conta aqui embaixo pra gente ir discutindo sobre isso. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.